Olá a todos, vamos dar continuidade hoje à sequência da elaboração do nosso plano do artigo, a nossa etapa, nossa parte 8. Hoje o nosso grande objetivo é trabalhar com vocês a questão da justificativa, ou seja, por que você quer resolver o problema, por que ele é importante, para quem e assim por diante. Para isso vamos retomar alguns elementos anteriores com os quais nós já trabalhamos nos vídeos anteriores. Vamos observar o seguinte. Primeiro, não podemos esquecer que vocês estão sempre trabalhando dentro de um grande tema, que nós já trabalhamos anteriormente. Dentro deste grande tema, vocês fizeram um recorte, e nesse recorte vocês apresentaram o contexto, ou o contexto da indústria metalmecânica, ou de alimentos, ou de turismo, ou de saúde, ou assim por diante, dependendo do setor e o segmento com o qual vocês venham a trabalhar. Dentro desse contexto, vocês identificaram para nós um problema, e podemos, inclusive, ter feito algumas perguntas de pesquisa e escolhido uma ou outra para nós trabalharmos. A pergunta não é tão essencial, mas o problema é fundamental para orientar o nosso artigo. A pergunta ela facilita o entendimento do que nós vamos atender na sequência. Dentro desse tema, do contexto e do problema e da pergunta, vocês fizeram uma delimitação. Nós tratamos isso no último vídeo. Tendo tudo isso pronto, o que eu tenho que me preocupar agora? Com a justificativa. A justificativa é por que você acha que essa delimitação desse problema, nesse contexto, dentro desse grande tema, é importante e em que ela vai estar contribuindo com as empresas, com a sociedade, com o Sebrae, com o CNPq e com os diferentes parceiros com os quais nós atuamos. Para isso, vamos retomar o seguinte. Naquele primeiro exemplo que nós trabalhamos lá atrás nos nossos vídeos, que era o tema produtos de madeira sustentáveis. Não se esqueçam que o tema é o tópico número 1 do nosso plano do artigo. Depois do tema, nós definimos o contexto, aqui uma frase simples, né? A sustentabilidade das, e aí tem toda aquela continuidade, e esta daqui, o contexto vai ser o nosso tópico 2 do plano do artigo. A partir do tema e do contexto, nós fizemos uma identificação de um problema e de pergunta, e esses dois elementos constituem o meu tópico 3 do plano do artigo. No último vídeo, nós trabalhamos a questão da delimitação, que ela pode ter duas grandes abordagens. Uma, trabalhando com os diferentes elementos de cadastro da empresa, porte da empresa, faturamento, região e assim por diante. Ou seja, uma distribuição de micro-regiões, tipos de empresa. Ou seja, essa é a primeira grande abordagem que eu tenho que fazer na delimitação. A segunda abordagem é em cima dos meus graus. O meu radar zero, ele me permite, por exemplo, naquele exemplo que nós tratamos, né, uma média geral e um de benchmark. Isso vai me ajudar a definir uma ou mais dimensões, como nós temos comentado. Particularmente, gosto muito da ideia de 3 dimensões para trabalhar. Com essa abordagem, com essas duas abordagens, nós fechamos o item 4 do plano do artigo. Observem agora, então, que frente a um problema, como por exemplo esse que nós temos aqui, as empresas do setor madeireiro, de forma geral, não têm gerenciado adequadamente os seus processos de extração e tratamento da madeira, nós observamos primeiro o seguinte. Esse ponto aqui, ó, não tem gerenciado, me caracteriza bem o problema, e aqui está me dando uma boa ideia já do tema, do próprio contexto e assim por diante. Agora, observe. Tendo como pano de fundo este problema, nós vamos fazer o seguinte. Vamos retomar agora, então, daí os meus radares, e ali, a título de exemplo, a média geral, e aqui o benchmark, ou seja, os melhores resultados das melhores empresas, que eu já fiz até aquele momento. E daí eu vou observar o seguinte, eu já escolhi também agora as dimensões. As dimensões, por exemplo, eu peguei a dimensão processos, a dimensão organização e a dimensão ambiência inovadora. Porque ali na minha média eu olhei que, puxa, nesse contexto dessas empresas e nesse problema aqui, essas 3 dimensões são aquelas que mais impactam nessas empresas. Então, eu optei de trabalhar com essas. E principalmente tendo em mente o seguinte, que eu tenho aqui no meu benchmarking exemplos de empresas que tem um grau de inovação naquela dimensão especificamente muito elevado. Ou seja, eu posso fazer um trabalho que venha a fazer uma comparação entre
O que é que diferencia essas empresas? Pode ser a região? Será que é o porte de funcionários? Será que é o tipo de administração? É o processo industrial? São ações que ela trabalha aqui em termos de ambiência inovadora? Será que são elementos de funcionamento da organização que fazem com que essas aqui sejam mais inovadoras do que a média? Observem, então, que vocês têm muitas possibilidades para trabalhar as dimensões dentro do artigo. E essa é uma opção que depende bastante da criatividade de vocês. Agora, eu tendo como pano de fundo o problema e as dimensões, e não se esquecendo de que é fundamental que a definição das dimensões ocorra sempre junto com o sênior, porque ele tem muita experiência na área. E é importante você ouvi-lo para observar. Essas dimensões são as mais relevantes? Vale a pena eu tratar? Pode ser que de repente ele diga, olha, essas dimensões não são relevantes. Tem uma outra que é mais relevante que você pode fazer um estudo maior e melhor. E isso nós vamos discutindo e afinando ao longo do tempo. Tendo como pano de fundo, então, o problema e essa questão das dimensões resolvida, aí sim você verá e vai dizer para nós por que você acha que esse problema é importante, por que você quer resolvê-lo, para quê, para quem, por que isso é importante? Normalmente, quando você descobriu o problema, você acha que aquele problema é o mais importante do mundo e que as suas empresas são as mais importantes do mundo. É nesse momento que você tem que mostrar para o mundo por que você acha que o teu trabalho é tão importante e tão relevante. Vamos ver um exemplo? Mantendo o exemplo das empresas do setor madeireiro, de forma geral, não tem gerenciado adequadamente os seus processos de extração e tratamento da madeira. Nós poderíamos ter como justificativas os seguintes exemplos. Com o melhor gerenciamento na organização, as empresas podem se tornar mais competitivas no mercado internacional. Com melhores processos industriais, poderão contribuir com as questões socioambientais da sua região. Um melhor ambiente de inovação sustentável demonstrará uma imagem de sustentabilidade desse segmento junto à sociedade, e o pesquisador atua junto ao setor e tem sentido a necessidade das empresas introduzirem novas técnicas gerenciais, entre outras possíveis justificativas. Eu posso trabalhar com uma delas bem elaborada, bem aprofundada, ou eu posso trabalhar com 2, 3. Quanto mais justificativas eu tiver, melhor, porque dará um embasamento melhor para o meu trabalho, mostrando a relevância, importância, originalidade dele. Observem nas justificativas alguns aspectos. Primeiro aspecto aqui, ó. Aqui, se nós optamos lá com a questão da dimensão organização, observem que aqui, ó, a minha justificativa tem a ver com aquela dimensão que eu estou optando. Processos apareceu também aqui na minha justificativa. Ambiente apareceu aqui também. Com isso eu estou dizendo para o leitor que dentro do problema, dentro da minha justificativa, dentro de toda a minha delimitação, eu vou estar trabalhando com 3 dimensões de forma integrada para depois definir, no nosso próximo vídeo, os próximos tópicos nossos, que serão a parte de objetivos. Então, com isso, a gente já consegue ter uma boa ideia do trabalho de vocês. E esse tópico é o tópico 5 do nosso plano do artigo. Com o tópico 5 pronto, nós podemos... Com o tópico 5 pronto, nós podemos aí sim, no próximo vídeo, trabalhar com vocês a parte do objetivo geral e os objetivos específicos. Já adiantando para vocês que o nosso objetivo geral sempre será um apenas, de uma frase muito curta, e objetivos que efetivamente específicos que contribuam com o meu objetivo geral. Obrigado por enquanto e nos vemos no nosso próximo vídeo.